Olá, tudo bem? Você sabia que a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo? Bem, no contexto histórico de hoje, vamos entender sobre esse assunto. Venha conosco. Bem querido, bem querida, você já pode ir deixando o seu like, inscreva-se no canal, por favor, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, por favor, me ajude, compartilhe. E não se esqueça, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal. E olha, querido, olha, querida, é muito importante que você nos ajude, estamos chegando lá, estamos chegando a 1000, vamos precisar da sua ajuda. O contexto de hoje, nós vamos estudar sobre as traduções da Bíblia e vamos entender por que a Bíblia é um dos livros mais traduzidos do mundo e vamos entender também quais foram as principais traduções que a Bíblia já passou, tá? Vem conosco. Bem, querido, lá em Neemias, capítulo 8, verso 8, está escrito assim. Acompanhe comigo. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Bem, quando a gente lê esse texto assim, fora do contexto, a gente pode imaginar que era apenas uma explicação sobre a lei, sobre a Torá. Mas, na verdade, o que estava ocorrendo ali era algo bem diferente. E nós vamos entender no contexto de hoje. Moisés, que viveu lá pelo século XIV, XIII antes de Cristo, escreveu a Bíblia, escreveu então o que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Então, Moisés, ele foi educado na cultura egípcia e ele poderia ter escrito de forma hieróglifa. Por meio de hieroglifos, ele poderia ter escrito a palavra de Deus. Moisés teve contato também com o povo mesopotâmico e poderia também ter escrito a Bíblia em cuneiforme. Nós já falamos disso aqui nos vídeos passados, vocês podem dar uma olhada no vídeo passado, são escritas antigas que elas são representadas por meio de figuras. Bem, mas a Bíblia, o seu original, até onde entendemos, está no hebraico. Até onde se pode encontrar cópias mais antigas, entendemos que está no hebraico. Mas aí percebemos que Moisés, ele deve ter sim utilizado de uma outra escrita, uma escrita mais próxima da escrita alfabética, porque Moisés estava escrevendo para pessoas simples, para escravos, e naquela época, agora a arqueologia descobre que existia uma escrita chamada proto-sinaítica. E essa escrita, ela deve provavelmente ter sido a escrita que Moisés assim escreve os primeiros livros da Bíblia, que Moisés escreve então o que nós conhecemos como o Pentateuco, como a Torá. Tá? Bem, o que entendemos é que essa linguagem ela vai se aperfeiçoando com o tempo e ela então se transforma em vários outros tipos de linguagem alfabética, inclusive a que conhecemos como a linguagem hebraica. Bem, daí nós podemos entender que até aquele momento a Bíblia não passa por um processo de traduções. O povo de Israel, então, eles são levados para o cativeiro de Babilônia por Nabucodonosor
E então passam 70 anos lá e desaprendem a língua hebraica. A grande maioria desaprendeu a língua hebraica. 70 anos longe da sua terra, sem falar o seu idioma. Eles estavam falando ali o aramaico. E agora eles retornam. No contexto de Neemias, há esse retorno. E nesse retorno, nós entendemos que aqueles que eram mais familiarizados com o hebraico eram aqueles que estavam mais ligados à questão religiosa. Os rabinos, os sacerdotes, que estavam mais ligados à questão religiosa. E agora então, eles fazem a leitura e depois então eles fazem a tradução do hebraico para o aramaico, para que aquelas pessoas pudessem entender. Então ali nós temos uma primeira espécie de tradução. Dali por diante, nós temos algumas traduções que vão para o copta na Etiópia, algumas traduções que vão chegar então também para o siríaco, e aí nós não temos uma tradução completa, fechada, até chegar então entre o século III e o século II a.C., quando na realidade existe a ideia de que para a biblioteca de Alexandria, o faraó Ptolomeu Filadélfio teria então encomendado e os judeus teriam mandado para lá cerca de 72 rabis que entendiam bastante do hebraico para fazer uma tradução para o grego. Então aí nós temos o apelido da versão dos 70, ou a Septuaginta, porque então 70 sábios fizeram essa tradução. Daí, durante esse período do terceiro para o segundo século, mais para adiante, nós não temos uma outra tradução mais importante, a não ser o que vai acontecer agora no século IV depois de Cristo. Então nós temos aí o Papa encomendando a Jerônimo, conhecido como São Jerônimo, que fizesse uma tradução para o latim, que agora era uma língua mais predominante daquela situação, até porque agora nós estamos falando de Ocidente. Devido ao cristianismo, a Bíblia chegou até o Ocidente e agora precisava de uma tradução que as pessoas conhecessem mais, além da tradução grega. Jerônimo vai viver com os rabis, vai morar então ali no território que conhecemos como Israel, e vai aprender detalhes ali com os judeus e vai fazer uma tradução que nós conhecemos mais tarde como a Vulgata Latina. Por que Vulgata? Porque era uma tradução para as pessoas terem um acesso mais popular. Então Jerônimo faz esse trabalho muito bem feito. Daí então nós temos um grande, vamos dizer assim, desenvolvimento da leitura. As pessoas começam então a buscar a leitura, mas há várias transformações na Europa e as pessoas então não têm mais aquela pegada na linguagem do latim. Ela se reserva mais aos religiosos. Então, antes de Martinho Lutero, nós temos ainda algumas pessoas que fazem uma tradução da Bíblia para o seu idioma, para o idioma da sua nação. Nós temos então John Wesley, que é conhecido como a Estrela da Reforma, e ele discordava em muitas coisas do papado, embora fosse então uma autoridade eclesiástica da Igreja Católica. Na Inglaterra ele faz esse trabalho. Ele faz uma tradução da Bíblia para o inglês e faz com que as pessoas então tenham conhecimento tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento em inglês. Depois de John Wesley, vem então o desenvolvimento da imprensa e nós temos aí Martinho Lutero,
lá pelo século XVI, Martinho Lutero ele faz uma tradução da Bíblia para o alemão. A tradução de Martinho Lutero ela é quase uma tradução na linguagem de hoje, uma tradução que leva as pessoas a entender a Bíblia muito no aspecto do popular mesmo. Então Martinho Lutero ele faz essa tradução para o alemão. E durante esse período aí do século XVI. Aí mesmo, durante o século XVI, nós temos uma tradução já lá mais no final do século XVI, uma tradução, nova tradução para o inglês, que é chamada a tradução do Rei James, que é encomendada, e então é feita essa tradução para que as pessoas conhecessem a Bíblia no inglês mais um pouco desenvolvido do que daquele inglês do século XIV, porque a linguagem ela é dinâmica e então ela vai se aperfeiçoando, ela vai se modificando com o tempo. Com isso, nós temos então uma tradução para o inglês. Por volta essa tradução para o inglês aí, nós temos então, por volta ali do século XVII para o século XVIII, uma tradução também que ficou conhecida em castelhano ou em espanhol, muito bem conhecida, que é a tradução Reina Valéria. Essa tradução ela é feita então por dois tradutores que tinham então os seus nomes ali complementados, então Reina e Valéria, por isso então recebe este nome de Reina e Valéria. Então essa tradução se torna muito interessante no idioma espanhol e castelhano. Entre o século XVII e o século XIX, então, um pastor da missão holandesa, a missão protestante holandesa, chamado João Ferreira de Almeida, ele vai trabalhar em solo asiático de língua portuguesa. E ele começa, então, no século XVII e XVIII, a tradução da Bíblia em português. Ele não consegue terminar essa tradução, ele falece, mas então os seus amigos, juntamente com a sua comissão, conseguem então terminar essa tradução. Primeiramente, ela é lançada na Europa, mas ela é percebida alguns erros que acontecem na tradução, e então ela é recolhida e ela volta para ser corrigida. Daí o nome de Revista e Corrigida. Depois, então, depois de passar pelo processo de correção, então ela é exposta e então publicada e dá tudo certo. No Brasil, quando essa tradução chega, ela passa então por uma nova revisão. E já no século XX, ela é chamada então de atualizada. Por isso então a gente tem uma Bíblia chamada Revista e Corrigida e Revista e Atualizada. E isso durou um processo entre o século XVII ao século XX, a produção então do que conhecemos hoje o texto da tradução hebraica para o português de João Ferreira de Almeida. Bem querido, bem querida, espero que essa história tenha contribuído, tenha ajudado para você que ama a Bíblia e tenha ajudado a entender que Deus, por detrás dos bastidores, então opera maravilhosamente para que as pessoas tenham conhecimento da palavra, seja no idioma que for. A Bíblia vai chegar até você. Que Deus te abençoe ricamente.